Jovem Tech, e hoje eu trago para vocês um dos assuntos que vocês mais gostam que eu tô trazendo aqui no canal, que é falar de notebook. Então eu resolvi fazer uma lista para vocês bem diferenciada dos melhores notebooks para você escolher atualmente para trabalhar, estudar e quando tiver um tempinho ainda dar uma jogadinha. Então fique até o final da lista que eu vou trazer notebooks mais custo-benefício, né, para quem quer dar aquela economizada, até notebooks mais caros que vai dar para você rodar jogos e até fazer uma edição de vídeo. Então fica até o final dessa lista que ela tá completaça. E lembrando para vocês que o link de todos os produtos estão aqui na descrição com os melhores preços e ainda tem meu grupo de ofertas que lá tem várias promoções que eu trago de notebook, tablet, celulares. Então é só você acessar também caso você queira receber ofertas aí. Agora partindo para o primeiro notebook, vem o IdeaPad 3, que para mim é um dos maiores notebook custo-benefício. E se você liga muito para construção, talvez você não vai gostar tanto porque ele tem uma construção feita em plástico. Isso foi feito mais para baratear ele, já que eles quiseram trazer um notebook bem barato com um desempenho muito bom. Então eles basicamente fizeram a construção mais em conta, trazendo um material mais barato, e na parte de tela também eles deram uma economizada. A tela dele, por exemplo, tem 15,6 polegadas, não tem uma qualidade absurda, eles usaram um material mais barato para construir ela. Então, por exemplo, se você tiver contra-luz, você vai notar que você não vai enxergar tão bem assim, mas se você tiver em ambientes fechados aí, numa sala de aula ou mesmo no seu quarto, não vai dar de notar essa diferença. Mas em resumo é uma tela ok, mas se você, por exemplo, comparar com um notebook aí que o pessoal gosta bastante, que é o Galaxy Book 2, essa tela perde bem feio. Mas a qualidade dela também não é tão horrível assim, então pode ficar tranquilo que dá de usar tranquilamente. Partindo para a parte de processador, ele vem com o Ryzen 5500U. Esse aqui é um processador que já vem basicamente com a placa embutida nele, então dá até para você jogar uns joguinhos mais leves. Para quem gosta de um Vavá, por exemplo, dá de você jogar tranquilamente nele, e até para quem quer trabalhar aí mexendo com documentos, ele vai ser bem rápido. Aí, por exemplo, se você comparar ele com o Galaxy Book 2, por exemplo, ele tem um desempenho muito melhor, então dá de fazer várias tarefas bem legais. Só se você puxar para uma edição de vídeo assim, talvez esse notebook não vai ser tão interessante, vai dar para dar uma brincada no Photoshop, mas se você criar várias camadas, vai pesar nele. E ele ainda vem com 8 GB de RAM, então eu recomendo você fazer um upgrade nessa memória RAM, porque 8 GB de memória RAM no notebook hoje é bem pouco, já que, por exemplo, se você abrir um navegador, abrir algumas abas nele, vai basicamente já consumir de 4 a 6 GB de memória RAM. Então assim, vou mexer em navegador, abrir documentos, quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, talvez seja mais interessante adicionar mais 8 GB de memória RAM. E na parte de armazenamento, ele ainda vem com SSD M2, né, de 256 GB, que é super rápido. Esse notebook aí vai ligar em cerca de 10 a 12 segundos aí, então ele tem um ótimo desempenho, é muito rápido. E se você quer guardar muita coisa nele, talvez também seja interessante, né, você fazer um upgrade aí de um M2 nele. Mas no geral, ele vai ser um ótimo notebook para você usar no dia a dia e com um ótimo custo-benefício. Agora partindo para o próximo notebook, vem o Asus VivoBook 15. Ele que já tem uma construção melhor que o IdeaPad 3, por exemplo, que eu acabei de indicar. Ele é um notebook muito bom, não tem um desempenho absurdo também. Seu processador é um Ryzen 4600H e ainda vem 8 GB de memória RAM, então ele vai ter um desempenho ok também aí para você que quer trabalhar no home office, jogar um joguinho mais leve, abrir documentos e tudo mais. E também, se você quiser abrir várias abas, como eu falei, acrescente mais 8 GB de memória RAM, que vai ajudar bastante. Na parte de tela, ele tem 15,6 polegadas, é uma tela ok, tá? Basicamente é a mesma tela assim do IdeaPad 3, resumindo para você, então não é uma tela com uma qualidade absurda. E se você comparar ele, né, com o IdeaPad 3, já que eles estão na mesma faixa etária de preço, ele vai perder um pouquinho no desempenho. Então assim, eu quero desempenho, pega o IdeaPad 3, mas se você quiser um notebook aí com um desempenho um pouquinho inferior, mas que seja mais bonito, talvez o Asus VivoBook 15 seja uma opção boa para você. Partindo agora para o próximo notebook da lista, ele já tem um desempenho um pouquinho melhor e já vem até com placa de vídeo junto. Eu tô falando do Lenovo Gaming 3i. Ele vem com i5 11300H e ainda vem com NVMe de 512 GB. Então ele tem bem mais memória que os outros notebooks. Fora isso, ele ainda vem com a placa de vídeo GTX 1650, que tem 4 GB de memória RAM
É uma placa de vídeo assim mais custo-benefício, que vai ter um ótimo desempenho, dá até para você dar uma brincada com a edição, não vai tentar editar vídeo 4K, mas um vídeo Full HD, mexer no Photoshop, jogar alguns joguinhos, ele vai ir bem, dá até para rodar GTA com desempenho até que ok. Então ele é um ótimo notebook gamer custo-benefício, mas como nem tudo são flores, ele tem apenas também 8 GB de memória RAM, então é bom você fazer um upgrade nele. Outra coisa que vale a pena você se atentar é que como ele é um notebook gamer, ele é um pouquinho mais pesado que os outros notebooks da lista, né? Eu conheço gente que trabalham e levam o notebook 3 vezes para a empresa durante o mês, ou leva muito para a faculdade. Então se você é esse tipo de pessoa, talvez esse notebook vai ficar um pouquinho pesado para você para carregar na mochila, já que como ele vem com a placa de vídeo, né, integrada nele, ele vai ter que ter mais ventilação, então para não esquentar eles, colocam uns componentes a mais para fazer dissipação de calor e tudo mais. Mas se você não vai sair de casa com ele, pode ficar tranquilo que ele vai ser uma excelente opção para você, ou se você não liga também tanto para peso assim, ele vai ser ótimo aí para você usar na faculdade, já que ele vai ter um ótimo desempenho para você programar, fazer que nem eu falei, edições de vídeo mais básicas, ou mesmo mexer no Photoshop aí. A sua tela também não é seu ponto forte, tem 15,6 polegadas, exibe imagens e vídeos ok, e apesar de ser um notebook gamer, tem apenas 60 Hz de tela, então não espere uma tela de 120 Hz para você sair jogando aí com seus amigos. Mas assim, em resumo, como eles focaram muito no custo-benefício, eles teve que fazer isso, né? Dar uma barateada na tela, colocar apenas 8 GB de memória RAM, mas aí dá para você fazer o upgrade, né? Na parte de memória RAM, e vai ser um excelente notebook aí, custo-benefício para você escolher. E assim, se esse notebook você achou ainda o desempenho dele mais ou menos, que era um pouco mais de desempenho, tem outro notebook muito top da Lenovo, que é o Lenovo LOQ, que vem com a RTX 2050, que é melhor, né, que a GTX 1660. E apesar dele ser um notebook aí gamer também, ele tem um preço mais acessível, um ótimo custo-benefício. E uma coisa legal, que como ele vem com uma placa de vídeo RTX, você vai ter uma série de funcionalidades bem legais, como o NVIDIA Broadcast, por exemplo, que não sei se você sabe, dá para você mexer na câmera, basicamente tem a webcam começa a te acompanhar, dá para você colocar supressão de ruído. Por exemplo, eu tô fazendo uma reunião aí no Skype e você tá num lugar, no seu quarto, por exemplo, e tá fazendo muito barulho externo, por exemplo, na rua. Aí você adiciona a supressão de ruído e aí não vão dar de escutar nenhum barulho nele, o que é muito top, e ainda tem uma série de funcionalidades bem legais, fora o microfone, que vale a pena você dar uma olhada. Se chama NVIDIA Broadcast, é só você dar uma pesquisada que é bem legal as funções que eles trazem. E continuando, além de vir com a RTX, né, 2050, ele vem com o processador Intel i5 12400G, que tem um ótimo desempenho, e ainda vem com a memória RAM DDR5 de 8 GB, que é bem rápida. E assim, né, como eu falei, se você quiser jogar muito nele, fazer várias funções ao mesmo tempo, é interessante você adicionar mais 8 GB de memória RAM para ficar com 16 GB, que vai ficar muito top a configuração desse notebook. E ele ainda vem com 512 GB de armazenamento, que é muito top, ele vai ligar bem rápido. Então basicamente, eu quero usar ele mais para trabalho, home office, programar. Ele vai ser uma excelente opção para você. Se você é estudante, vai ser uma opção muito boa também. E se você gosta de jogar, vai dar para jogar vários joguinhos bem legais, nada com um gráfico no alto, né? Mas vai ter um desempenho ok. E na parte de tela, infelizmente, ele também tem apenas 60 Hz, né? Então não espere você poder usar uma tela de 120 Hz aí para jogar, que tem uma taxa de atualização excelente. Mas como ele é um notebook também custo-benefício mais acessível aí, ele é uma excelente opção para você escolher. Mas assim, só para você ter uma noção de desempenho nele, né? Por exemplo, se você for jogar um Call of Duty, um GTA V, ele vai rodar cerca de 80 FPS com gráficos no alto, né? Não no Ultra, tá? Gráficos no alto. Então dá para você ver como ele é uma excelente opção aí para você escolher, caso você queira jogar nele, ou mesmo você quer um notebook com ótimo desempenho com preço mais acessível. E por enquanto, ele é um notebook com o melhor desempenho da lista, né? Então vale a pena você conferir se ele tiver em promoção aí para você pegar ele, que ele é bem top. Mas se você fala assim, pô Wesley, tá bom, você indicou vários notebooks custo-benefício, mas eu quero o notebook para eu pegar, jogar todos os jogos com gráficos no alto, tem um ótimo desempenho e ainda dê para eu usar para edição de vídeo e fazer tudo com ele. Então eu trouxe para você uma excelente opção, que é o Asus TUF Gaming
F15. Ele que é o notebook gamer mais top, ele vem com a RTX 3050, então ele tem um excelente desempenho. Fora que ele ainda traz aquele NVIDIA Broadcast lá que eu falei para você, e ainda dá para você otimizar seus jogos aí, trazendo o painel de controle mais avançado da NVIDIA, né? O que é bem top. E só para você ter uma noção, ele tem um i7 12700H, o que é top demais, ainda mais para você que quer fazer uma edição de vídeo nele. Isso porque esse set ele traz 14 núcleos e 20 threads. E para você que não sabe o que é isso, basicamente o que acontece quando tem esse tanto de núcleos e threads? Ele vai ajudar o seu notebook a ter um desempenho melhor, porque você não vai estressar tanto o processador. Por exemplo, os 20 threads vão o quê? Vão separar as tarefas. Então imagine assim, que vão ser 20 pessoas carregando o peso da edição de vídeo, basicamente. E aí, por exemplo, tem notebooks que vem com i5. Normalmente essas configurações vêm com 6 núcleos, 12 threads. Imagine que é 12 pessoas dividindo o peso de uma edição de vídeo, basicamente. Então assim, vai ficar muito mais leve você fazer uma edição de vídeo num processador mais potente, né, que é o i7, e que vai ser ótimo, que não vai esquentar ele, não vai estressar tanto ele, vai ser bem mais difícil acontecer travamentos. E assim, esse notebook só não é mais top porque ele vem com a RTX 3050, né, porque o processador dele é tão top que ele empurra a placa de vídeo muito bem, e daria até para colocar a placa de vídeo melhor nele, mas eles quiseram abaixar um pouquinho, né, na parte da placa de vídeo, mas mesmo assim ele é um notebook muito top aí para você usar para quem quiser, né, trabalhar, estudar, fazer edição de vídeo. Ele, como é um notebook gamer, ele também é um pouquinho mais pesado, né? Então, eu vou querer levar direto ele para faculdade. Então, por exemplo, como todo bom notebook gamer, ele vai ser um pouquinho pesadinho aí para você levar na mochila. E para você que gosta de jogar muito, né, e quer uma tela bem top, esse daqui traz uma boa tela. Traz uma tela de 144 Hz, que é ótimo aí para quem quer jogar, né? Tem mais taxa de atualização. Se você não sabe muito para que serve esse 144 Hz, ela vai ter uma taxa de atualização mais rápida. Então, basicamente assim, se você vê um boneco passando na sua frente com a tela de 60 Hz, ele faria mais ou menos, ele viria dessa velocidade. Então ele ia transmitir mais devagar. E uma tela de 144, ele vai transmitir bem mais rápido. Então você vai ver, por exemplo, um jogo aí de FPS, o boneco aparecendo mais rápido na tela. Então assim, se você é um jogador mais casual, você não vai sentir tanta diferença. Por exemplo, eu vou jogar um FIFA. Não vai fazer tanta diferença para você, mas para quem joga jogos FPS online, por exemplo, dá uma diferença sim na sua jogatina. E outra coisa que eu gostei demais nesse notebook é que ele traz 16 GB de memória RAM, que é muito bom, né? Se você quiser expandir, ele expande até 32 GB, né? E é o suficiente aí para você usar nos seus jogos, fazer edições de vídeo e tudo mais. Talvez em edição de vídeo seja interessante você acrescentar, né, mais memória RAM e deixar ele com 32 GB, né? Já que edição de vídeo consome muita memória RAM. Mas em resumo, ele é um excelente notebook para tudo. É assim, como eu falei, ele é um pouquinho mais pesado, né? Por exemplo, se você leva ele muito, por exemplo, quer levar para faculdade, ele vai ficar um pouco mais pesado, só que comparado com outros notebooks gamer, ele é uma ótima opção porque ele é um pouquinho mais leve. Normalmente os notebook gamer pesa aí 2,4 kg, 2,5 kg, mas esse notebook ele pesa 2 kg. Então assim, apesar de ser gamer e ser um pouquinho mais pesado, ele é leve. Ele é uma excelente opção para você fazer tudo, trabalhar, estudar e jogar. E se você ficou com qualquer dúvida aí de qualquer notebook aqui da lista, é só deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo você para ajudar. E se tiver alguma sugestão de vídeo, é só você deixar aqui nos comentários também. Então valeu e fui!